Capítulo 8. Botial, o país dos lamas. Comprimido entre montanhas, Himalaia, Karakorum, Kuen-Lun, é o Tibete um país quase desconhecido dos ocidentais. Sua extensão não está ainda definida com precisão, visto que, ao norte, não se sabe quando termina o Bot, para dar lugar ao Sinkiang. Quanto ao número de tibetanos, geógrafos o têm calculado em 2 milhões, e outros em 6 milhões, o que dá a ideia da dificuldade de estudar o assunto com exatidão. A barreira do Himalaia que o separa da Índia dá feição à região onde o Sadhu iniciou seus dias de apostolado tibetano. Ásperas rochas polidas pela mais persistente das neves, picos erguidos contra o céu, envoltos em nuvens, cobertos de gelo, florestas martirizadas de ciprestes e coníferas, vales fundos, alguns dos quais cultiváveis, aldeias misérrimas de pastores que se agarram à montanha com pertinácia férrea, as quais de trás de suas tendas de couro de iaque espreitam os abismos. Ninho de andorinha no beiral do mundo, como disse o poeta inglês. Além encontra-se o Planalto, semeado de escassas cidades e aldeias, colorido por vegetação baixa e maltratada, rasgado pelos servos que lavram a terra sem esperança de poder um dia abandoná-la ou mudar de sorte, porque o regime econômico é medieval. De longe em longe há a mansão senhorial de um nobre, que teve entre os antepassados um Dalai Lama ou, o que é mais raro, descendente da velha linha real tibetana, que deu lugar aos reis monges. Edificação de mais de um pavimento, sólida em suas paredes de pedra lavrada, teto chato e desgracioso. Atrás e dos lados os estábulos e casas de servos. Em alguns pontos ainda há escravos. Felicidade, aliás, pois são geralmente mais bem tratados que os servos da gleba, nominalmente livres. Esparsas as choças de pedras dos camponeses, cobertas de barro ou de folhas, velhíssimas e imundas, agarradas ao solo como parasitas. Nas cidades acotovelam-se os comerciantes com caravanas de burricos que vão para o norte levando couros e lã e retornam carregados de sal dos grandes lagos. Nas gargantas que o Himalaia abre para dar passagem ao tráfego, não é raro ver um rebanho de carneiros carregados. A firmeza de pés os transforma em animais de carga. Os mercadores descem à Índia à procura de produtos manufaturados. Levam o ouro que as correntes tibetanas sempre trazem em seu seio, ou couros. Não é raro erguer-se isolado nas planícies um mosteiro, onde os lamas leem ou ouvem ler os livros sagrados, correm beatificamente as contas dos rosários ou giram a roda de rezas, sistema original de industrialização da prece. Cada família é obrigada a consagrar à religião ao menos um de seus filhos varões, o que torna inacreditável a proporção de monges no país. Um mosteiro nas proximidades de Lhasa tem 6.000. Junto de cada cidade é certo encontrar-se uma lamaria, e cada povoado é governado por um lama, ao menos, acolitado pelo secretário que, no governo supremo, junto ao Dalai Lama, faz as vezes de primeiro-ministro. O sistema monástico caracteriza o budismo tibetano e lhe garante o poder tremendo que possui no país, onde suplantou a religião original e, mesmo, se tornou mais forte que na Índia, onde nascera. A unidade política do lamaísmo tem como frincha única a autoridade crescente do Tashi Lama, abade do mosteiro de Shingatse, que hoje governa quase tanto como o próprio Dalai Lama. Embora conserve inalterada a unidade política, o lamaísmo está minado de cisões doutrinárias que, no correr dos anos, têm formado seitas no interior do corpo. Há algumas centenas de anos era relativamente fácil penetrar no Bot, nome que lhe dão os hindus, e travar conhecimento com os desconfiados botias, baixotes escuros que o povoam. Alguns viajantes e frades atingiram o Lhasa e lá permaneceram algum tempo. O furacão das invasões e incursões guerreiras dos mongóis, que assolou o Império Romano e a Rússia medieval, que se voltou para a China e penetrou na Índia, deixou sempre indene o tabuleiro tibetano, graças à cinta agressiva de montanhas que o defende. Isso tornava os habitantes menos desconfiados de visitas estrangeiras. Mas veio o domínio chinês e, com ele, cessou a liberdade. Acresce que um oráculo budista julgou oportuno predizer que a autoridade dos lamas seria quebrada por uma incursão estrangeira, o que tornou a pregação de qualquer religião estranha ao budismo o crime dos crimes. De qualquer maneira, vários exploradores, levados pelo espírito de aventura, enfrentaram proibições e tentaram viajar pelo país, inutilmente, porque foram detidos e expulsos novamente, havendo 2 sido mortos.
O único liame do Tibete com o mundo exterior eram suas relações com a China e, mais débeis, com os ingleses da Índia. Esses senhores do governo hindu destacaram agentes para explorar a terra. Um deles, por exemplo, transformou-se no mais perfeito tibetano, fiel em tudo ao Dalai Lama. Homem de piedade tão absoluta que não abandonava por coisa alguma deste mundo o rosário, que desfiava incessantemente ao caminhar, e cada conta marcava uma passada, porque os ingleses sempre amaram a precisão nos relatórios de seus agentes. Girava também, estático, a caixa de rezas, onde guardava o papel em que cada noite anotava os incidentes da viagem e tudo o que lhe parecia de particular interesse. Assim, atingiu Lhasa, estudou o maciço Palácio dos Lamas, o Potiala, ouviu as intrigas dos mosteiros, palestrou com romeiros que diariamente chegavam ou saíam. Ali viveu mais de um ano e depois regressou à Índia. Vale a pena observar que esse agente bravo, astuto e hábil era Sikh. As missões evangélicas tentaram várias vezes penetrar na terra selada, mas nunca o conseguiram, senão incidentalmente. Não foi possível criar uma estação missionária. Os morávios conseguiram, como única solução, no momento, manter-se em Puri, na fronteira. Dali pregavam aos mercadores que desciam ao Punjab ou que regressavam de lá. Para termos melhor ideia do campo que o Sadhu elegeu especialmente como sua paróquia, convém que travemos conhecimento com um pregador que o antecedeu. Os mártires do Tibete. A história de Kartar Singh apresenta notáveis pontos de semelhança com a do Sadhu. Filho de pais ricos, nascido no estado de Patiala, tentado de todas as formas pelos parentes quando se converteu, foi afinal expulso de casa e dedicou-se à vida de pregador itinerante. Após uma série de viagens pelo norte da Índia, iniciou a travessia da montanhosa fronteira tibetana. Foi mal recebido. Em Tsingam, a população o arrastou ao palácio do lama local, acusando-o de penetrar ilegalmente no país e de contrabandear religião estrangeira. Ora, os lamas são gente de consciência extremamente delicada. Delicada ao ponto de não admitirem que se mate um homem, nem mesmo no cumprimento de sentença legal. Pena de morte seria homicídio. Mas, por outro lado, tem tão grande amor à ortodoxia que jamais tolerariam a existência de uma alma danada a semear heresia entre suas ovelhas. E como para tornar mais complicada a sua situação moral, não lhes restava aquele notável recurso de entregar o criminoso ao braço secular, porque o braço secular são eles próprios. O único remédio que podiam dar à situação era permitir a morte espontânea do réu. Tinham vários e engenhosos processos para atingir esse objetivo. Com Kartar Singh, empregaram um dos mais simples. Despiram-no na praça, entre os rugidos da multidão, costuraram-no dentro de uma pele úmida de iaque e expuseram-no ao sol. À medida que secava, o couro se encolhia, comprimindo o corpo. Estalavam os ossos. Ao lado do fardo sinistro que se retorcia, estava caído um livrinho de capa preta, um Novo Testamento. Ali morreu Kartar Singh. Observava a cena com olhos de conhecedor o secretário do lama. Em dado momento, reparou no livrinho e, curioso, foi erguê-lo. Guardou-o para exame posterior, porque a morte de Kartar Singh o impressionara mais do que gostaria de confessar e desejava conhecer a religião que o inspirara a suportar com tanta doçura o martírio. A leitura da vida de Cristo, ilustrada pelos acontecimentos dos últimos dias, venceu-lhe o coração. Após algumas semanas de luta, decidiu-se e foi dizer ao lama que se fizera cristão. A morte do hindu tinha sido muito suave, por isso é que já havia quem quisesse acompanhá-lo. Mas o lama resolveu dar, na pessoa do seu secretário, um exemplo definitivo que escarmentasse o povo. Meteram-no no couro úmido que costuraram, mas esse couro estava furado em vários pontos e as mãos ficaram para fora. Nos orifícios, metiam de tempos em tempos um ferro em brasa, que ia chiar na carne do cristão. Ainda havia na praça o cheiro de carne queimada quando deram início àquele célebre suplício de meter-lhe lascas de madeira sob as unhas, a golpes de martelo. A morte custava. Afinal, impacientes, os esbirros do lama descosturaram o couro, prenderam a uma corda os pulsos do prisioneiro e, acompanhados pela massa ululante, dispararam pelas ruas tortuosas, indo deter-se junto ao mal cheiroso monte de lixo, onde atiraram o corpo sangrento, vivo, mas inconsciente. Nunca soube como conseguiu, ao voltar a si, arrastar-se para a casa de um amigo, onde se ocultou até se restabelecer. Quando narrava ao Sadhu a sua história e a história de Kartar Singh, seus lábios tremiam.
E quando o Sadhu, de regresso à Índia, foi contar ao velho pai de Kartar Singh o martírio do filho a quem ele expulsara como renegado, o ancião, comovido, só pôde responder: eu também sou crente em Cristo. Primeira viagem, 1908. Em Puí, 2 irmãos morávios acolheram o Sadhu adolescente, alto e forte, de olhos mansos e profundos, de quem já tinham ouvido falar algumas vezes. Deram-lhe a hospitalidade tosca e pobre que o lugarejo agreste permitia e ouviram com atenção e entusiasmo a declaração por ele feita de que pretendia dedicar-se à evangelização do Tibete. Estava com 19 anos. Ia tentar a invasão de uma terra onde nunca estivera, cuja língua ignorava, cujos habitantes não o conheciam. Ficou 1 semana em Puí, iniciando o aprendizado da língua tibetana, e depois, acompanhado por um trabalhador da missão que continuaria o ensino, tomou o trilho áspero que serpeava para o passo de Roti, e era conhecido como Rota do Peregrino. Tomou o leite e comeu o queijo que lhe ofereceram os pastores das aldeolas montanhesas, em muitas das quais se praticava a poliandria, e longamente palestrou com eles a respeito da religião de Cristo. Atingiu o Planalto, entrou nas aldeias, pregou ao povo que se reunia nas praças ao entardecer para a oração coletiva e ficou conhecendo bem o que seja ser expulso consecutivamente de cada ponto onde iniciava a pregação. Lá continuou de cabana em cabana, de aldeia em aldeia, até atingir a cidade de Tashiganga, onde o ritmo que se fazia monótono de pregação e expulsão foi quebrado. O lama local o recebeu com amizade, reuniu o povo para ouvi-lo, agasalhou dos rigores do tempo e deu-lhe carta de recomendação para um amigo de outra cidade. Foi na cidade de Hazar que o jovem pregador travou o melhor conhecimento com a natureza perversa dos tibetanos e com o poder de Cristo. Ao começar a pregação, alguém na multidão gritou que o santo homem queria mudar a religião deles e que não passava de disfarce a roupa que vestia. O resmungo e os empurrões se avolumaram e cobriram-lhe a voz. Afinal, aos trancos, empurraram-no para a casa do lama. Interrogado, expôs a que vinha. Quando tentou recomeçar a prédica, o lama, com um gesto feroz, pronunciou sentença condenatória e a multidão o arrastou para o local da execução. No caminho, entre ameaças e insultos, um budista mais exaltado deu-lhe uma cacetada que apanhou o braço, inutilizando-o temporariamente. Detiveram-se junto de um poço seco que abria para o céu uma boca ameaçadora e fúnebre. Um cheiro nauseante se exalava de seu interior, cheiro de carne podre. Despiram o Sadhu e atiraram-no ao interior da lôbrega escavação. Levantou-se na escuridão e seus pés escorregaram numa coisa macia e repugnante. Firmou-se com dificuldade na parede úmida aos escorregões. Um objeto liso e redondo, pontas duras, mau cheiro suficiente para matar um homem. Ossos de homens há muito sepultados ali e corpos putrefatos dos mais recentes. No alto, o círculo onde as faces ferozes dos inimigos se inclinavam desapareceu. A boca do poço foi cuidadosamente trancada e o Sadhu, sozinho no vale da sombra da morte, mergulhou em oração. Não era fácil compreender aquele tormento, pois então não estava ele ao serviço de Cristo? E por que ninguém o ouvia, e todos lhe davam em resposta desprezo ou ódio? Haveria engano em sua decisão de pregar no Tibete? Por que Cristo não se manifestava, convertendo almas? As horas perderam a realidade, e para o moço cuja alma se debatia entre o gozo de sofrer por Cristo e a dúvida, o tempo se transformou numa planície gelada e sem fim. Não sabia que 3 dias se tinham passado. Inerte, sentado entre os ossos e os cadáveres, aguardava a morte quando a boca do poço se abriu. Um vulto irreconhecível surgiu, negro contra o céu da noite. A voz ampliada era como trovão. Ordenava-lhe que agarrasse a corda, e pouco depois, tateando fracamente, encontrou-a. Tinha um nó na extremidade. Firmou-lhe o pé e segurou-a como pôde. Sentiu que era erguido. Seu corpo oscilou pesadamente de uma parede a outra, até que atingiu a superfície. Fortes mãos o agarraram e colocaram em terra. O ar fresco invadiu-lhe os pulmões, como a água da represa invade o vale, rompidos os diques. Tossindo, atordoado, ouviu como em sonhos o ranger da tampa, o som da chave na fechadura. Olhou em torno para conhecer seu amigo desconhecido, mas viu que estava só na escuridão noturna. Caiu de joelhos e deu graças a Deus. Amanhecia. Vacilante, dirigiu-se ao serai, onde adormeceu entre o bulício da faina diária que começava.
Ninguém imaginaria que o sannyasi, mergulhado no mais profundo dos sonos, era o mesmo condenado ao poço 3 dias antes. Quando acordou, reiniciou a pregação. Seu caso estava encerrado, visto que todos o julgavam morto. O tumulto e o susto foram enormes quando aquele fantasma ressurgiu. Novamente levado ao lama, narrou sua libertação. O monge tremeu de fúria. A chave! Com quem está a chave do poço? Amedrontados, os oficiais sentiram claramente que o sadhu teria companheiros no fundo da cisterna dessa vez, e procuraram a chave ansiosos. Não aparecia. Afinal, um dos presentes fez em voz baixa uma observação medrosa, e instantes depois, acompanhando os olhares, o lama de Tashigang levou a mão ao cinto, onde encontrou a chave. Sundar Singh foi expulso sem maiores violências e continuou a jornada. Mais tarde, manifestou tendência para crer que um anjo de Deus o libertara, mas sempre insistiu nisto. Pouco importava saber se o libertara um amigo secreto do cristianismo, como às vezes surgem alguns no Tibete, ou outra criatura. Seu libertador real era Cristo. O agente que se encontrava atrás da mão que movera a chave era seu mestre. Durante algum tempo foi acompanhado por um tibetano com quem fizera amizade. Certo dia, particularmente frio, os dois subiam o trilho da montanha, sob a neve lenta e silenciosa. Um frio de gelar os ossos. Açoitados pelo vento malévolo, mal vestidos, desesperavam de terminar com vida a viagem. À margem do trilho, a montanha se despenhava num precipício escarpado. No fundo, uma figura escura como um vulto humano que a neve pintalgasse. O sadhu firmou a vista. Um homem. Não podiam deixá-lo ali. Chamou o companheiro, mas este, indignado, voltou-lhe as costas. Mal podia consigo e ainda haveria de pôr um homem às costas? O único proveito seria a morte dos 3, pois então que morresse só um. E desapareceu. Tateando com os pés, o sadhu desceu a perigosa ladeira. Auscultou o coração do homem, palpitava fracamente. Com esforço atirou-o às costas e, agarrando-se com a mão direita às arestas da rocha, conseguiu afinal atingir novamente o trilho. Suado e ofegante. Seu calor comunicou-se ao corpo inanimado e o homem começou a dar leves sinais de vida. Com o fardo às costas, continuou a viagem. Algumas centenas de metros adiante viu outro corpo caído, semi-sepultado na neve. Colocou no solo o que trazia e inclinou-se sobre ele, imóvel e frio como pedra, congelado. Observou-lhe melhor as feições e, penalizado, reconheceu o companheiro tibetano. Atingiu finalmente uma aldeia e ali os cuidados dos aldeões completaram a cura do desconhecido. Mais tarde, referindo-se a este episódio, comentou que ele mostrava muito bem a absoluta verdade das palavras de Cristo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Teve muitas vezes estranhas surpresas que bem mostram a extensão insuspeitada do reino de Cristo, o poder que tem a palavra de Deus sobre o coração humano, e o perigo de serem introduzidos na crença cristã elementos estranhos com os quais estejamos familiarizados. Haja visto o que lhe aconteceu na biblioteca de um lama. Certa vez fui ver a biblioteca do lama em um templo budista do Tibete ocidental e fiquei muito admirado de encontrar um exemplar do Novo Testamento entre os demais livros. Onde obteve este livro? Perguntei. Livro maravilhoso, foi a resposta. Traz coisas extraordinárias. Conhece o Jesus Cristo de quem ele fala? Tenho certeza de que foi uma encarnação de Buda. Eu creio nele, afirmei. É meu Salvador e Salvador do mundo. Se é Salvador do mundo, não sei. O que sei é que é a encarnação de Buda e que o Tibete é o teto do mundo, e que ele há de voltar e estabelecer seu trono no Tibete. Daqui regerá o mundo todo, porque o Tibete é o teto do mundo. Estamos mesmo à espera dele. Há de voltar e reger o mundo, Jesus Cristo, encarnação de Buda. Mas voltava o inverno tibetano rigorosíssimo e o sadhu se apressou a regressar a Kotgar, onde procuravam amigos e estudantes para pedir conselho e ouvir a narração da viagem. Seu coração apegou-se definitivamente ao bote. Ano após ano, naquela trabalhosa vida de pregador e apóstolo, abandonava a Índia durante o verão e se aventurava pelas cabanas e cidades de além Himalaia. Ali, sofrendo por Cristo, teve algumas das mais profundas experiências espirituais de sua vida. A Índia tinha missionários, igrejas, pastores nacionais, liberdade de pregação. O Tibete estava órfão de trabalho evangélico. O sadhu abriu-lhe sua grande alma juvenil. E Kotgar, a velha estação missionária, transformou-se em base de operações. Dali partia ele para o seu campo pontualmente, escalando o trilho tênue do pinheiral por onde, meses depois, regressava exausto e jubiloso. Mas foi em Sabato que, enfermo e envelhecido,
galgou pela última vez sob olhos amigos a via familiar e desapareceu à sombra das velhas árvores.